Boa noite, amados. Boa noite. Bom demais estar aqui, rever muitos irmãos. Esdras, eu pensava hoje, viu, Esdras? Alex, ele melhor ficar lá em cima, por causa da gravação? Tanto faz? Então, você pode ficar aqui ou ali, como você achar melhor. Aqui está mais perto. Aqui tá melhor? Então tá bom. Todo mundo sabe que o Sérgio é presbítero lá em Vila Velha, né, irmãos? Precioso receber esse irmão aqui, muita alegria. Queria dizer o quanto é precioso, amigo de longa data, desde solteiros. Então, estou muito alegre de ter o Sérgio conosco. Sei que Deus tem dado uma palavra que vai nos edificar. Amém? Vamos estar atentos. Marquinho foi um dos primeiros companheiros, né? Ainda jovem, nós andávamos juntos. E isso nos marcou. Estamos aqui hoje. Porque orávamos juntos, evangelizávamos juntos, cuidava dos discípulos juntos, estamos aqui juntos. É o Senhor que dá força, é o Senhor que dá novo ânimo, graça. E eu estava falando aí do Esdras, né, viu, Esdras? Lembrando aí do seu pai, jogamos futebol. Parece não, mas o Genival jogava muita bola, tá? Os Hart eram bons demais. Então nós temos uma vida em comum de muitos anos, é o Senhor que nos conserva, é o Senhor que nos anima, e Ele quer fazer isso. E Deus tem assim me falado muito da palavra, muito, tem enchido meu coração. O tempo todo. A palavra de Deus, ela é viva. Ela é viva. Nós cantamos no penúltimo canto, né? Falando-se sobre a questão de andar no mar, né? Se o mar não abrir, então vou andar sobre ele. Oh, meus irmãos, essa é a palavra do Senhor para nós. Sobre a palavra dele nós vamos andar. Essa palavra ela é viva. A mesma coisa que você leu hoje, amanhã você é acrescentado. Porque ela é viva. Eu fui deitar um pouquinho hoje depois do almoço, depois de receber a oração da minha família, né? Vamos estar juntos, né? Nós somos uma família, então ora aí por mim. E a família é legal, né? Porque eles veem as nossas qualidades, mas os defeitos também, né? Eles são os mais críticos, e graças a Deus pela família, mas todo mundo pode ser crítico, porque aqui nós estamos em família, né? E aí eu falei, ora então por mim, porque eu preciso alcançar tudo isso que vocês estão falando, né? E Deus vai dar graça, Deus vai dar graça, dia a dia. Então, amados, Deus começou a me falar esse ano muito sobre a palavra. Eu sempre fui muito apaixonado pela palavra. Desde a minha conversão, eu leio muita palavra, todos os dias, desde a minha conversão. Eu já li a palavra muitas vezes, muitas vezes. Não chegou a ser uma vez por ano, não, porque depois que a gente casa, tem filho, muito trabalho, a gente diminui, vai 1 ano e meio para ler ela toda, às vezes 2 anos, mas eu concluo, né? Então isso te sustenta. O que nos sustenta é a palavra. Deus quer restaurar em nós a paixão pela palavra dele. Então o que é a palavra? Pegando no dicionário comum, secular, eu só fiquei com uma parte dela que nos interessa. É uma manifestação verbal. Olha que interessante, né? Tem a ver com a gente, não tem? E o verbo se fez carne. Lá em Gênesis já, então, era só o verbo, né? E o verbo diz, haja luz, houve luz. Haja firmamento, houve firmamento. Se ajunte as águas, se juntaram. Produz a terra relva, produziu. Haja luzeiros, houve. Povoem-se as águas. Produz a terra seres viventes. E, por último, finalmente, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Fomos feitos, né? Deus aí já foi algo especial, né? Com a própria mão dele nos fez. Não deu uma ordem, haja o homem, né? Façamos. Deus teve trabalho com a gente. Mas o resto não, ele só liberou a palavra e houve, e aconteceu. Essa palavra que Deus então quer materializar em nós, né? E foi materializada em Cristo, era o verbo se fez carne.
Então, ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Né? O mar tem um limite. A palavra de Deus diz que tem, engraçado, nunca enche, né? A água corre o tempo todo para o mar e nunca enche. Deus bota limite em tudo. Em tudo. Ele sustenta tudo pelo poder da sua palavra. E tem uma passagem que nós já conhecemos bem, principalmente os mais antigos, a questão da catequese aí, em João 1, de 1 a 3, mas eu quero estender até o 4 e depois o 14 também. Vocês lembram, irmãos? No princípio, e o verbo, ele estava no princípio, todas as coisas, e sem ele, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O verbo se fez carne, amados. E aí no 14 diz o quê? E o verbo se fez carne entre nós, cheio de graça, e vimos a sua glória, glória como do gênero do Pai. Essa glória hoje está em nós. Esse Jesus hoje habita em mim, habita em você. Deus quer trazer essa consciência a nós todos os dias. Ele está em nós, e Ele está vivo. Ele está o tempo todo falando aos nossos corações. Aí quando eu falei assim que eu fui deitar um pouquinho, quando eu estou em casa, eu gosto de dar uma cochilada depois do almoço. Eu falei para minha esposa, Deus está o tempo todo me falando. Até demorei a dar uma cochilada. E me falando dessa palavra maravilhosa. A palavra de Deus é linda. Ela vai penetrando em nós, né? Então, amados, ainda em 1 João, no capítulo 1, verso 1 e 2, o que era desde o princípio, o que ouvimos, que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, pois a vida foi manifestada. E nós a temos visto e dela testificamos e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Então a palavra se manifestou em Jesus, sabe? E esses homens tocaram no verbo, olha que tremendo. Tocaram no verbo da vida. Era só o verbo, mas agora puderam apalpar, sabe? Então o mundo precisa também apalpar esse Cristo que está em nós. Ele está em nós. Daí o verbo, era só um verbo, era só a palavra. Mas o verbo foi vivificado em Jesus, né? A palavra, então, amados, ela que faz a diferença e não eu. A nossa carne, ela não serve para nada, né? Jesus fala isso, então, depois que ele multiplica os pães, e aí vocês só têm vindo a mim pelo pão que perece, né? Queriam só, então, comer o pão lá em João 6. Vocês têm que comer o verdadeiro pão que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que de mim se alimenta, jamais terá fome. Aquele que crê em mim, jamais terá sede. Olha a palavra jamais 2 vezes no versículo 35. Jamais terá fome, jamais terá sede. Porque Ele vai te completar. Ele vai ser tudo para você, Ele vai te saciar. E é isso que Ele quer, nos encher de tal maneira que nada, nem ninguém, como a irmã aqui falou, eu amo Jesus mais do que meu próprio filho. Porque Ele passa a ser o seu tudo. Ele que te deu a vida, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Essa vida está em nós hoje, ela está em nós. Então Jesus falou que a carne para nada aproveita. O Espírito é o que vivifica, lá no versículo 63. E ele diz, as palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. É vida, irmãos. A palavra, ela é viva. Ela é viva, ela transpassa o nosso ser. E é isso que Deus quer fazer com cada um de nós, que a gente pegue a palavra não para atravessar o outro, mas atravessa você. Enfia ela em você. Deixa ela entrar. Deixa ela entrar. Quando reconheço a minha incapacidade, amados, e eu estava ali conversando com o Luiz Sérgio agora há pouco, né, Luiz, no início, Deus se torna capaz em mim. E Ele faz. Quando eu reconheço a minha incapacidade, Ele faz. Eu não sou capaz de estar aqui. Aqui tem homens e mulheres tremendos. E quanta riqueza de Deus aqui.
Quanta riqueza que foi distribuída aqui já nessa noite. E como é bom quando a gente reúne pequenos grupos e ali as riquezas vão sendo repartidas por todos nós. Não só por um, como está nesse momento aqui na frente. Todos vão repartindo. Há muita riqueza no corpo. E tremendo é receber. Paulo diz assim, né, quando escreve a carta a Timóteo, que Jesus ele veio para os pecadores. E ele diz assim, do qual eu sou o pior. O apóstolo Paulo, um homem que escreveu 14 cartas, né? A gente vai incluir Hebreus aí, das 27 que tem no Novo Testamento, do qual eu sou o pior. Eu preciso, então, me considerar assim diante do Senhor. Ele também diz aos Coríntios, né? Que ele 3 vezes, ele orou pelo espinho na carne, e o Senhor falou assim, a minha graça te basta. Para de orar. Chega. E ele entendeu, então, que na fraqueza o poder é aperfeiçoado. Na minha fraqueza, o poder de Deus ele é aperfeiçoado. E aí ele fala no versículo 10, lá no capítulo 12, né, de 2 Coríntios, que de boa maneira, então, me alegrarei nas perseguições, nas injúrias. Rapaz, ô Senhor, faz penetrar isso em mim, porque minha carne não quer isso não. Eu sou verdadeiro, estou sendo confrontado com a palavra aqui junto com vocês. Se alegrar nas injúrias, nas perseguições, nas necessidades. Isso não é humano, não. Isso é sobrenatural, amados. E esse sobrenatural está dentro de mim, está dentro de você. Ele nos capacita. A nossa capacidade vem do Senhor. Né? E Jesus ele também disse que sem mim nada podeis fazer. Se nós permanecermos nele, as palavras deles permanecerem em nós daremos fruto. Porque sem ele nada podemos fazer. Absolutamente nada, amados. E o reconhecimento disso faz com que eu experimente esse poder na minha vida. Quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Porque se eu sou forte, não tem espaço para Deus. Só vai ter espaço para Deus quando eu for fraco. Eu estou aqui em fraqueza diante de vocês, em temor e tremor, como o apóstolo Paulo também diz, né? A palavra diz também, Tiago, que ele dá maior graça ao humilde. Ele abate o soberbo, ele exalta o humilde. É Deus que faz isso. Porque Jesus falou, eu não busco a glória que vem do homem, mas a glória que vem do Pai. Né? Essa glória que eu preciso procurar. Mas aqui a nossa carne que é a glória do homem. Né? Vamos ser sinceros. É bom ser elogiado. É bom ser honrado. Oh, Deus, mas não cabe bem a honra para mim. Ela não cabe bem. Não cabe bem. Eu tenho que voltar para Deus. Eu tenho andado com o Gilberto aí, já por 2 vezes a gente visitou alguns irmãos de outras localidades juntos. E eu achei tremendo aprender com ele, né? Um homem de 85 anos, cheio de experiência em Deus. E quando vem alguém falar alguma coisa elogiando, né? Ele vai lembrando como ele é mau. Sabe? Nós não valemos nada, não. Tem bondade em nós. Não tem bem algum habitando em nós. Nenhum bem habitando em mim. Bom é um só, Jesus falou. É o Pai. Bom mestre. Jesus não aceitou como ser humano. Ele falou, bom só tem um. Meu Pai está no céu. Ele é bom. Então humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Nos humilhamos perante Deus, Ele nos exalta. As situações que passamos no dia a dia, né? Que precisamos ceder. Isso não é derrota se você faz isso em Deus, no Espírito. Se você faz entendendo que Deus pode agir naquela situação, com aquela pessoa que de repente, de alguma forma está te ferindo, o Senhor vai te dar graça. Ele dá graça ao humilde. Ele abate soberbo, mas dá graça ao humilde. Então, se faço a escolha de me humilhar, Deus vai se manifestar. Deus vai se manifestar, meu irmão. Ele vai se manifestar, porque assim que ele faz, é tudo ao contrário no reino de Deus, né? É tudo ao contrário. O mundo
esconde que tem fraqueza. Nós não podemos esconder que temos fraqueza, que somos fracos. Ele é forte. A palavra de Deus é a única que pode limpar meu interior, amados, e o seu também. E é fundamental para todos que sejamos apegados à palavra de Deus. Apegados. Quando me relaciono com a palavra, estou me relacionando com Jesus. Ele é a palavra. Ele é a palavra. Jesus fala lá, né? Bem conhecido esse versículo de João 14:6. Respondeu-lhe: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Hoje eu lembrava de um cântico, Marquinhos. Uma irmã entre nós, você lembra? Márcia, né? Falecida. Né? Palavra, tua palavra, verdadeira palavra que me leva ao Senhor, né? É o coração de Deus, caminho. Muito tremendo esse cântico, que a gente cantou muitas vezes. Então, Jesus, ele é a palavra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E em João 17, diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E ele estava falando que ele era a verdade no versículo anterior que eu falei. Então agora, santifica-os na verdade. Santifica eles em mim. Eu sou a verdade. A tua palavra é a verdade. Então, amados, quando você estiver lendo a Bíblia, você está se relacionando com Jesus, tá? Ele vai falar com você. Vai. Abre a Bíblia agora com essa expectativa de que você vai ouvi-lo. E ele vai falar. Ele vai encher o seu coração com essa palavra, né? Como guardarão o jovem, o velho, o idoso, a criança? Como guardará puro os seus caminhos? Salmo 119, versículo 9, diz assim: observando segundo a sua palavra. No versículo 11 fala: escondi a tua palavra no meu coração. Tua palavra me leva à santidade, ela me santifica, ela me limpa. Ela me limpa, tira suas dores, suas angústias, ela te liberta. E também no Salmo 119, versículo 92, isso eu li hoje, né? Se a tua lei não fosse o meu prazer, há muito teria perecido na angústia. Deus quer te tirar da angústia. Ele não vai te deixar perecer, porque a palavra de Deus te aviva, ela te renova, ela te dá ânimo, força, né? Então, como que a palavra tem que habitar dentro de nós, amados? Amém. Colossenses 3:16. Habite em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. De qualquer maneira, com gratidão em vossos corações. Com muita alegria, com gratidão. Então, não é de qualquer maneira que a palavra tem que habitar em nós, amados. Ricamente. Isso precisa disciplina, isso precisa perseverança, e também Deus tem me falado muito sobre isso. Perseverança é disciplina, amados. Quem persevera é porque é disciplinado. Não está bom não, mas vou continuar, firme aqui, ó, não vou mais olhar para trás não. Não que haja alcançado, mas é uma coisa fácil. Esquecendo das coisas que para trás ficam, rumo para o alto. Quer ser como Jesus. Eu preciso perseverar. Nós somos daquele, o Hebreus diz, somos daqueles que perseveram para a vida. Nós não voltamos para trás. Não olhamos para trás. Então, Hebreus, no capítulo 4, verso 12 e 13, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é viva, amados. Ela é eficaz. Ela penetra ao ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medula, e ainda discerne as intenções do nosso coração. Com que intenção você está aqui hoje? Eu não sei, mas a palavra de Deus, ela te discerne. Ela sabe. Qual é a sua intenção? Ela sabe. Mas Deus quer botar a intenção dele dentro de cada um de nós. Ele quer corrigir os nossos corações. Ele quer nos limpar. E só a palavra vai me limpar.
Porque não é a palavra do homem, mas a palavra de Deus, ela é poderosa, poderosa, amado, para destruir as fortalezas do meu interior. As desculpas que eu arrumo, sabe, para continuar no engano, no erro. A palavra de Deus é poderosa para destruir dentro de você e dentro de mim essas coisas. Ela tem poder para isso. Então, amados, é algo tremendo. Eu não gosto de escrever muito, não. Mas se eu parasse para escrever, eu teria muitas folhas aqui. Mas eu gosto só de resumir em duas, né? Frente e verso, porque eu fico com uma folha só, né? Mas, amados, é coisa tremenda, né? Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a pedra. Deus quebra a dureza no nosso coração. Ele faz coração de pedra ser totalmente arrebentado e bota o coração dele. Ele bota um novo coração dentro de cada um de nós. Converterei em fogo as minhas palavras em sua boca. Olha o que a palavra de Deus é. Ela é espada de dois gumes, ela é fogo, ela é martelo. Ela destrói, amado, todo o mal dentro de nós. Ela queima tudo que é ruim e te deixa avivado, alegre. E aí a gente pega o microfone para falar e chora, não sabe nem porquê, mas a tamanha presença do Senhor. É Ele em nós, Cristo em nós, a esperança da glória. Então, amados, o Espírito Santo quer fazer essa palavra viva em todos nós. Ele quer vivificar a palavra dele em nós. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Senhor, eu quero isso. Eu não estou experimentando, não, eu quero. Eu tenho algumas experiências na minha vida, ainda jovem, né? Ainda solteiro. Jovem ainda sou, né? Eu estou dizendo solteiro. Eu lembro que estávamos ali, então, experimentando umas coisas novas ali na cidade, visitando muito em Viana, e por 5 anos estivemos ali, Deus ali pôde, então, levantar alguns irmãos, pela misericórdia dele, e eu orava assim, Senhor, a tua palavra diz lá, eu vejo isso em Atos, puxa vida, as pessoas se convertiam de um jeito, eram tão impactadas, e elas se batizavam na mesma hora, no mesmo dia. O que demorou mais foi o apóstolo Paulo, 3 dias, né, porque ficou cego, precisava ainda esperar Ananias ir lá, agora levanta aí, ó, fica, enxerga agora, né? Então ele profetizou e em seguida batizou Paulo. Foi o mais demorado. Senhor, eu quero experimentar isso. Eu experimentei, irmãos. E Deus quer fazer experimentar hoje de novo, sempre, porque a palavra dele é viva. Uma das pessoas foi o irmão que vocês talvez conheçam, né? O Anderson da Nara. Diz ela que ele estava até bebendo no dia, mas ele estava sóbrio. Então ele veio, ouviu a palavra, e eu estava orando nesse sentido, clamando ao Senhor, Deus, eu quero a sua palavra. Avive em mim a sua palavra. Preciso fazer essa oração com honestidade, com desejo. Avive em mim a tua palavra. Você quer a palavra de Deus avivada em você? Ora aí no seu espírito agora. Começa a orar nesse momento. Senhor, avive em mim a tua palavra. Eu quero a sua palavra avivada dentro de mim. E eu pude ver isso. Esse irmão hoje lidera, está lá em Iriri, né? Naquele dia, então, nós pegamos ele, achamos uma piscina ali e batizamos ele. No mesmo dia. No dia que ele ouviu a palavra pela primeira vez da minha boca, ele foi batizado. E está firme até hoje. Isso foi em 99, tá, irmãos? Então tem muito tempo, ele está perseverando, né? 25 anos servindo ao Senhor, para a glória de Deus. E eu queria fazer só a obra de Deus. Eu já tinha convicção do meu chamado no reino de Deus, mas eu andei meio assim que para lá, para cá, me escondendo, né? Até que eu disse amém para o Senhor, seja feita a sua vontade na minha vida e me rendi a Ele. Nunca deixando de ler a palavra, nunca deixando de estar com os irmãos, não foi nada disso. Mas Deus tem um chamado para você. Quando você está dentro dele, meu irmão, aí a alegria, há gozo no seu espírito. Porque você está dentro do corpo funcionando de acordo com o que você foi chamado. E eu fui despertado desde a minha conversão a orar por isso. Graças a Deus, que Deus botou o Valmir na minha vida, o Valmir Sampaio, né? Ele me orientava a orar dessa forma. E orar pelos dons espirituais também fiz. E com 6 meses de convertido assim, eu falei em língua sozinho dentro da minha casa.
de joelhos, sabe? Tomado pelo Espírito Santo. Que coisa gostosa. Fale em línguas, irmão. Se Deus está te tocando aí, vai falando, vai liberando aí. Aleluias. Aleluias. Deus é tremendo, amados. Então, Deus ele vai avivando essas coisas dentro de nós. Né? E eu pude, então, com 2 anos de oração, depois de convertido, já em 89, eu converti em 87, faz as contas aí, né? Para ser mais rápido para você, eu converti, eu tinha 20, hoje eu tenho 57, então tem 37 anos, né? É Deus que dá força e ânimo para a gente. E eu perguntava a Deus, o que o Senhor quer para mim na igreja do Senhor? Ainda que seja passar pano de chão, mas eu quero saber do Senhor qual o seu chamado para mim. Você já fez essa oração para Deus? Eu quero dizer que eu fazia todos os dias, de madrugada. Eu pegava o violão, e como músico, eu sou um bom professor. Só Deus para me suportar. Só Deus. Por isso que eu estava sozinho com o meu violão lá na laje. Eu e ele, falando dessas coisas que eu estou dizendo aqui para vocês. Todos os dias. Que alegria de estar com meu Deus. Deus quer trazer essa alegria aos nossos corações, de estar com Ele. Ele quer estar conosco. Mas antes, depois de convertido, ele começa a me mostrar muitos sonhos, falar muitas coisas ao meu coração. Eu falei, Deus, isso é pesado demais para mim o que o Senhor está me mostrando. Sabe, amados, aí eu recuei, porque eu fiquei perguntando muito, Deus mostrou, não era para aquele tempo. Ele queria me amadurecer, ele queria, né, fazer coisas na minha vida, e o processo, então, ele é diferente para a vida de cada um de nós, mas o importante é você estar dentro do que Deus te chamou para você cooperar no corpo. E fica alegre com isso. Fica alegre. Eu tenho um prazer de estar aqui, estar com vocês, de fazer a obra do Senhor, de visitar, sabe? De ir em outras cidades. Deus bota isso no meu coração, tenho muita alegria com isso. Mas esse é para um outro tempo. Mas eu quero assim que os irmãos então abram a palavra agora em Marcos 16. No versículo 16, 17, 18 e 20. E quero ler com vocês. Citei alguns versículos aqui, fui falando, né, amados? Porque eu quero ganhar tempo, né? Então o tempo corre, né? A gente olha ali para o relógio, não para, né? Mas eu estou em paz. Se a gente parar aqui agora, eu creio que Deus já comunicou algo ao seu espírito. Eu creio que Ele quer continuar comunicando ao seu espírito, porque a palavra precisa ser avivada. Eu preciso ler a palavra e falar, Deus, eu não estou experimentando isso na minha vida, mas está aqui. Porque a palavra que é verdade, não o que eu vejo, o que eu penso, o que as pessoas falam, um relatório de médico, qualquer coisa, sabe? Não, mas a palavra está dizendo isso. Eu preciso escolher ficar com a palavra. Em qualquer situação, eu preciso escolher ficar com a palavra o tempo todo, meus irmãos. Então Deus ele vai fazer coisas extraordinárias. E quando a gente cantou aquele cântico que eu falei da palavra, Pedro foi um cara louco, não foi meio doido? Porque qual de nós aqui iria andar nas águas? Me fala, você iria? Ele foi meio doido, hein? Presta atenção, ele andou. Não fica falando que ele afundou, não. Ele afundou depois. Mas ele andou. Ele só afundou porque andou nas águas. Então, amado, você pode ter uma experiência com Deus e você afundar num determinado momento. Mas olha para Jesus e fala, me socorre. Ele vai estender as mãos. E ele vai te socorrer. Às vezes o medo de ter a experiência com Deus te impede de ter a experiência. Pedro andou ou não andou pelas águas, meus irmãos? Ele andou. Nós cantamos aqui. Ele foi o primeiro doido depois de Jesus que andou nas águas. E Deus quer fazer a gente meio doido. Eu sou meio certinho. Mas eu quero experimentar umas doideiras também de Deus. Sabe, os dons espirituais. Estão escritos na Bíblia, a gente experimenta pouco. Pouco. Amados, isso não está certo. Está na palavra, é de Deus, eu quero.
Eu quero ter o caráter de Jesus, mas eu quero ter uma vida de poder como Jesus também teve. Ele curava todos os dias, ele expulsava demônio direto, ressuscitava morto. E o primeiro discipulado dele, vocês vão, limpe os leprosos, ressuscite os mortos. Ó, primeiro discipulado, que legal, hein? Primeiro discipulado de Jesus, eu queria estar lá nesse discipulado, rapaz. Puxa vida, mas ele está aqui hoje. Ele está aqui hoje nos discipulando. Isso é para mim e é para você. O poder está em nós, o Espírito Santo está em nós. É Ele que cura o enfermo, é Ele que faz o cego enxergar, o mudo falar, o coxo andar, o morto ressuscitar. Algumas coisas dessas eu já vi. Ainda não vi morto ressuscitar, não. Ainda não. Mas eu vi pouco, amados, porque nosso Deus é tremendo, Ele é infinito, Ele é grande, Ele é poderoso. E nesse texto ele fala isso. Vamos ler junto. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Então, os sinais vão acompanhar quem? Ao pastor, aos apóstolos, aos profetas, a todos que creem. Quais sinais? Quais? Vamos ler aí. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, também nunca peguei não. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Esse eu não sei, pode ser que eu já tenha bebido, não sei. Mas Deus livra a gente. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Já experimentei algumas vezes isso aí, algumas vezes. Eu com a minha família ficamos indo num PA da Glória por 1 ano e meio e vimos muitas curas, muitas curas. Muitas pessoas pegando a senha, né? Amassando e indo embora. Mas já passou, amados. Já passou. Mas tive experiência. Eu quero ter de novo. Hoje. Deus quer dar diferentes experiências. Hoje. Ele quer continuar uma vida de poder, uma vida que manifesta o poder de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte. Olha que tremendo. Cooperando com eles o Senhor. E confirmando o quê? Vocês estão lendo aí? Confirmando a palavra. A palavra de quem é minha? A palavra que ele falou. Ele confirma a palavra dele, amados. É ele que confirma. Se ele não confirmar, eu que não vou. Ué, eu orei uma vez, 3 vezes por uma menina lá no Pé da Glória. E, amados, continua orando, tá? Se não viu a cura hoje, continua orando. Você vai ver. Ela estava na pediatria com o ouvido assim, muito doído, com tímpano bem ruim. Eu orei uma vez, nada. Orei 2, nada. Aí eu olhei para ela. Ela falou, não tem problema não. Sabe que a pessoa fica com carinho, até com dó de você, né? Porque você está orando, nada está acontecendo, né? Olha, você está afundando, igual o Pedro está afundando nas águas, tá vendo? Você está vendo você afundando? Você passa carão, meu irmão. É, não fica com vergonha não de passar carão, vai dar errado não. Se Deus disse, não vai dar errado. Se eu liberei a palavra da fé e a oração da fé, curará o enfermo. Está escrito, irmão. Eu vou orar como? Com fé. Se eu não ver naquele momento a coisa já está acontecendo dentro do corpo da pessoa. Está acontecendo. A gente não vê não, amados. Não vê, mas se você perseverar e continuar orando por aquela pessoa, ela te permitir isso, dia a dia, ela vai ser curada. Ela vai ser curada porque está escrito. Eu prefiro ficar com a palavra, viu, irmãos? Não com a minha experiência. Vocês estão me entendendo? Eu prefiro ficar com a palavra, porque a palavra é a verdade, não a minha experiência, a palavra. Porque no dia que eu ficar bem parecido com Jesus, né, todos nós vamos manifestar tanto poder que nós vamos ver os mortos ressuscitarem, irmãos. Sabe? Cada vez que eu me aparecer mais com ele, ficar mais parecido, eu vou ver esse poder se manifestando. Né? Então, ele confirmou, Jesus ia confirmando a palavra dele. Ele vai cooperando conosco e confirmando. Eu preciso fazer o quê então? Os discípulos foram.
E foram andando, isso eu ia confirmando a palavra. Eu só preciso ir, eu só preciso colocar a mão sobre o enfermo para ele ser curado. Agora, se eu não colocar nunca, eu não vou passar carão, mas eu também não vou andar nas águas. Estão me entendendo? Quando que a palavra vai ser avivada na minha vida e na sua vida? Quando? Vocês estão me entendendo? Eu preciso dar um passo de fé, igual Pedro foi lá e saiu do barco, ele andou nas águas, irmãos. Eu preciso, como foi de Deus esse cântico, amado? Tudo a ver com essa palavra, tudo a ver. Amados, Jesus ele estava numa discussão lá com os fariseus, né? E eles queriam ficar pegando Jesus e falando sobre essa questão. E aí de quem vai ser a mulher depois que casou com 7 irmãos, de quem vai ser ela nos céus? Errais? Ah, vocês sabem. Quando que a gente erra? É só uma coisa que eu preciso conhecer? As duas. As duas juntas. Tô bom demais na palavra, não? O cara era catedrático e eu sou ruim, tá, irmã? Deus me dá a graça para falar a palavra, assim, eu vejo que é dom de Deus isso. Mas eu sou ruim, não sou mestre não, né? Tem gente que estuda hebraico, né, Alex? Poderoso, é poderoso a gente ouvir isso também. Os mestres fazem parte da igreja e é bom ouvi-los. Benção demais. Mas errais não conhecendo as escrituras e o poder de Deus, ou seja, a palavra avivada. Se eu ando sem a palavra, amados, eu vou para o buraco. Se eu ando com a cabeça no mundo da lua, vai dar problema também. Ou seja, o que eu estou dizendo é o seguinte: fico só com uma coisa, ou a palavra, ou o poder de Deus, vai dar errado. Vai dar errado. Errais não conhecendo as duas coisas juntos. Não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Eu preciso das duas coisas. A palavra precisa ser avivada. Porque a palavra, não foi à toa que eu comecei lendo Gênesis não lá para vocês, né? Haja e ouve. Palavra liberada, a palavra foi avivada. Ele falou e aconteceu. Deus quer que falamos e venha a acontecer. Através de nós, a palavra viva que está em nós. O verbo se fez carne. Esse verbo hoje está dentro de mim. Eu encarnei esse verbo. Esse verbo está encarnado em mim e em você. Sabe? Ele quer fluir. Então, Paulo, falando aos Coríntios também, ele disse: eu, irmãos, no capítulo 2, né? Versículo 1 a 5. Quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não foi com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 4, verso 20, diz assim: o reino de Deus não consiste, mas de poder. Não consiste apenas em palavras, mas uma palavra avivada. Manifestação de poder. Você quer que a palavra seja avivada em você? Você só quer ler a palavra. E ler todo dia, e nada acontece. Não, amados, está errado se nada acontecer. Você precisa desejar. Ô Senhor, sua palavra é viva. Ela não pode estar só no papel, ela tem que vir para cá, para a carne, né? Precisa encarnar a sua palavra, ela precisa saltar o meu interior. Amados, então nós já entendemos que não podemos estar assim, escolhendo apenas uma coisa ou outra. Eu preciso das duas coisas, eu preciso da palavra e do poder de Deus. E amados, a criação, ela está gemendo pela nossa manifestação. A nossa, que eu digo, a palavra que está dentro de nós. Há uma ardente expectativa da criação pela manifestação
dos filhos de Deus. Romanos 8,19. Ela está esperando nós nos manifestarmos no testemunho, de dedicação, de ser correto com todo mundo e com todos. Sim, esse é um testemunho. Mas mais do que isso, a manifestação da vida, do poder de Deus que traz convencimento, e às vezes a pessoa vai chorar na sua frente, não sabe nem por quê. Eu já tive essa experiência. Estava uma vez lá trabalhando em Aracruz, estava dirigindo e aí, dirigindo não, estava de carona, e a pessoa que estava do meu lado, quem trabalhava no consumo, começou a chorar do nada. Sentir a presença de Deus. Isso é maravilhoso. Naquele lugar lá, uma vez também, eu estava orando de madrugada na praia, não sei que doideira, menino, era muito doido mesmo, né? Precisa ser doido de novo. E orando, e eu ouvi gritos, eu falei, alguém está se matando. E estava mesmo. Eu tive que tirar minhas coisas do bolso, entrar dentro da água, Senhor, eu não quero ir nele não, senão esse homem vai me matar junto com ele. Aí, eu novo convertido, amados, eu deveria ter uns 2, 3 anos de convertido. Traz ele de volta, e ele veio. Ele ia se matar, já estava num lugar que não dava pé. Aí sentei com ele na areia, ele me falou algumas coisas, e eu falei, menina, eu só lembro de uma coisa, ele falou bem assim, as palavras que você tem dito têm entrado nas minhas entranhas. Olha que tremenda. Palavra viva. No outro dia eu fui almoçar, era um sábado, fiquei lá aquele final de semana, ele estava vindo na minha direção, do outro lado da rua, eu aqui, eu vi ele, fiquei grato a Deus, mas não fui a direção dele. Ele atravessou a rua e veio na minha direção. E falou bem assim, muito obrigado. Se não fosse você, eu estaria morto. Vê que Deus faz esse tipo de coisa, amados. Deus é poderoso para fazer essas coisas. Esse testemunho eu dei lá quando a gente estava na Secretaria da Agricultura. Isso tem muitos anos. Muitos anos. Então, amados, outra coisa que eu quero assim falar com vocês, quando que começa a nossa comunhão? E de que forma nós podemos ter comunhão como irmãos? Amados, a nossa comunhão ela começa pela palavra. A base é a palavra de Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Amados, se eu persevero na doutrina dos apóstolos, que é a palavra de Deus, eu tenho comunhão com vocês. Se andarmos na luz como na luz está, temos comunhão uns com os outros, né? A palavra de Deus é luz para os meus pés, né? Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Nós vamos andar na luz, nós vamos andar na palavra. A nossa comunhão, se não tiver a palavra no meio, ela é encontro desnecessário, muitas das vezes, sabe, amados? É bom comer o churrasco, jogar o futebol, mas aí a palavra não está presente. Se a minha comunhão ela é baseada na palavra, precisa estar. Porque se você está cheio da palavra, ela vai sair de você, naturalmente. Não precisa nem abrir a Bíblia, né? Ela vai fluir de você. E ela é a base para a nossa comunhão. Ela tem que ser a base. Em 1 João 3, verso 4, 3, 4 e 7, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Precisamos anunciar uns aos outros. Para que vós também tenhais comunhão conosco. A nossa comunhão está na palavra. E a nossa comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Eu não vou ter comunhão com meus problemas. Quando você tem comunhão com seus problemas, o que acontece? Você se afunda. Mas quando você tem comunhão com o Pai e com o Filho, amados, você está em paz. Você tem lutas e tribulação, mas você tem bom ânimo. Ele venceu o mundo, você nele vence também. Você vence nele. Pelo que crê. Estas coisas vos escrevemos para que o nosso gozo seja completo. O meu gozo vai ser completo com o meu irmão se a palavra estiver no meio. Se eu tiver comunhão com o Pai, com o Filho, e você também. O nosso gozo vai ser completo. Por isso ele então falava com os irmãos. Eu falo essas coisas para que o nosso gozo seja completo. Ele, você e mim. Então nós nos completamos nele. E isso é tremendo, amados. E aí continua, se porém andarmos à luz do verso 7, né? Como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Como que mantemos comunhão mesmo?
E a luz é a palavra de Deus? Né? Não é isso? Hã? É, mantemos comunhão uns com os outros por meio da palavra, amados, pela doutrina dos apóstolos, dos profetas, né? E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Meus irmãos, eu não quero concluir essa palavra não, sabe por quê? Eu não vou conseguir nunca. Eu só tenho que parar, porque concluir eu não vou concluir jamais. Se eu fosse falar só da palavra, você pegar só o Salmo 119, toda vez que aparecer palavra lá, rapaz, você vai durar só nesse salmo aí, uma noite inteira só para circular onde está escrito palavra, lei, mandamentos do Senhor, né? Anelei pela palavra do Senhor, desejei a palavra do Senhor. O Salmo 119 está recheado de amor à palavra. Você quer ter amor à palavra? Lê o Salmo 119. Lê desejoso. Então, amados, se eu fosse fazer um resumo disso aqui, seria a segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 3, mas eu destaco um versículo 6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não da letra. Quando fala habite ricamente em vós a palavra de Cristo, fala do Logos, né? A palavra escrita. Então tem que ler, tem que ler. Num determinado momento propício, ela vai ser avivada, vira uma palavra viva, rema, né? Entendeu? E aí alcança o objetivo para o qual foi lançada. É isso que acontece. Então, ali vai falando de novo ministério. Nós não temos mais o ministério da letra, mas temos o ministério do Espírito. O Espírito Santo, ele habita em todos nós. Amados, e como que nós podemos ter esse poder nas nossas vidas? Esse poder de Deus que eu falei aqui. Palavra. Você quer mais poder em você? Se encha mais da palavra. Mais palavra, mais poder de Deus. Isso está escrito em Romanos 1,16 e 1 Coríntios 1,18. Ó. Romanos, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. O que é o Evangelho? O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, o outro diz assim também, Coríntios 1,18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o quê? Poder de Deus me salvou. Eu andava morto nos meus delitos e pecados e ele me deu vida. Esse é poder de Deus, era um vivo biológico. Hoje eu sou um vivo completo, né? O que Jesus fez? Pagou a minha dívida para Deus e diante do mundo espiritual. Eu sou um novo homem hoje, você é um novo homem, uma nova mulher, e você habita o Espírito Santo de Deus. Ele te habilitou para essa nova aliança, esse novo ministério do Espírito, que é uma palavra vivada. Então, meus amados, a pretensão minha aqui não é nenhuma de finalizar essa palavra, porque essa palavra vai continuar no seu coração. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, ela é fogo, ela é martelo que esmiuça a pedra, sabe? Ela é apta para discernir as intenções do nosso coração, para dividir o que é de Deus daquilo que não é de Deus, que está dentro de mim e dentro de você. Sabe, é isso que a palavra faz. Ame a palavra. Ame a palavra. Eu creio, amados, que Deus quer fazer coisas em nós. Deus quer fazer. E eu penso que se você está recebendo algo de Deus e entende que você precisa receber uma oração, seja para destruir a sua angústia, destruir as suas fortalezas. Você quer ser batizado com o Espírito Santo? Nunca falei em línguas, eu quero falar. Você está com uma dor, você precisa de um toque de Deus, ser curado nessa noite, amados, e quem faz tudo isso é Ele. É Ele. Eu gostaria de abrir. E se você tem alguma situação que você quer, você pode, então, ficar aí, levantar só sua mão.
E nós vamos orar por você. Não sei a que ponto você foi tocado. Mas se ninguém então tem essa necessidade de nada disso que eu falei, ou às vezes você tem outra que eu nem falei, nós queremos orar, porque nós cremos que a palavra de Deus ela é viva e Deus tem poder para fazer coisas maravilhosas. Amém? Amém. Glória a Deus.